Amém, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos juntinhos com vocês no ar, na nossa Web TV e Web Rádio Renovando Vidas, nosso programa Renovando Vidas, o programa da família. Oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estarmos compartilhando a palavra de Deus, através do estudo da palavra, através da pregação da palavra, palavra essa que enche os nossos corações, que traz esperança para a nossa vida, que nos fortalece, que engrandece o nosso ser. Deus é maravilhoso, Ele é precioso, Ele nos envolve com a sua palavra, Ele nos envia o seu Espírito Santo para ministrar a palavra ao nosso coração, para aplicar a palavra na nossa vida em conformidade com a nossa necessidade. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz comigo e com você, amém? Hoje no programa Renovando Vidas, o programa da família, nós iremos falar um pouco da vida de um homem chamado Jonas. A história de Jonas todos nós conhecemos, né? A história daquele homem que desobedeceu à vontade de Deus e que foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. E aí, depois de 3 dias dentro do grande peixe, Jonas se arrependeu, clamou, orou a Deus e foi lançado novamente à beira da praia. E aí então Jonas foi fazer aquilo que Deus tinha pedido. Mas a gente vai falar um pouco a respeito de algumas partes dessa palavra. Nós iremos começar falando a respeito do primeiro versículo do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... O versículo 2 diz: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados, esta foi uma ordem de Deus para Jonas. Muitas vezes Deus tem nos ordenado muitas coisas. Nós temos sentido que Deus tem nos pedido algo, mas em alguns momentos a gente tem nos desviado da vontade de Deus, querendo fazer a nossa própria vontade. O versículo de número 2 é muito claro. Deus pede: Jonas, dispõe-te e vai até a cidade de Nínive. Por quê? Porque Nínive estava sendo corrompida. Havia naquela cidade maldade, como diz a palavra, malícia. E Deus estava entristecido com aquele povo. E Deus pediu para que Jonas fosse até Nínive e falasse para aquele povo que Deus estava triste com eles, com aquilo que eles estavam fazendo, com as suas atitudes. Porém, nós vemos no decorrer de toda a história de Jonas que o povo de Nínive era realmente um povo muito mau. Um povo que fazia muitas maldades, um povo que matava as pessoas que contrariavam aquilo que eles estavam fazendo. Então Jonas pensou: eu vou para Nínive falar de Deus, sendo que eles fizeram tantas coisas erradas, eles praticaram tanto mal. E eu, sabendo o Deus que eu sirvo, eu sei que Deus é capaz de perdoá-los e de dar a eles uma nova oportunidade. E provavelmente Jonas pensou: eles não merecem uma nova oportunidade. E Jonas não sentiu o desejo de ir até Nínive. Sendo assim, Jonas desobedeceu à vontade de Deus, fez o contrário daquilo que Deus havia pedido que ele fizesse. E pensou: deixa que aquele povo lá morra, que aquele povo seja destruído. Mas, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor de Deus vale para mim, vale para você, vale para todos. E muitas vezes Deus requer de nós uma atitude diferente com aquelas pessoas que estão praticando coisas erradas, com aquelas pessoas que nós sabemos que não estão envolvidas com as coisas de Deus, com aquela pessoa que está indo contra a palavra de Deus. Deus quer me usar, Deus quer te usar, assim como era da vontade de Deus usar a vida de Jonas. E às vezes a gente acha que aquela pessoa não é merecedora, que aquela pessoa não é digna. Nenhum de nós somos. Todos nós somos falhos, pecadores e não somos merecedores. Porém, através do grande amor de Deus, o amor de Deus nos atrai, nos aproxima de Deus. O amor de Deus nos constrange ao ponto de nos levar ao arrependimento, de nos levar a converter o nosso caminho, a nos arrepender, a mudar as nossas atitudes e a sermos transformados por este amor. E isso vale para todos nós, para todos nós. Nós vamos ver que a desobediência de Jonas
e o caminho que ele próprio escolheu. A gente vai ver isso através da Bíblia, que ele desobedeceu e ele escolheu um outro caminho. E para isso nós vamos ler a Bíblia do verso 2 ao verso de número 11. Se você tem a Bíblia aí, acompanhe comigo. Se você não tem, você vai acompanhar através da nossa leitura. A Bíblia diz a partir do versículo 2: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem vos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porquanto lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Amados, esse foi o caminho que Jonas escolheu. Ele escolheu o caminho que ele achou melhor. Porém, quando Deus tem um plano, tem um propósito na nossa vida, Deus move o céu e a terra para que esse propósito seja cumprido através da nossa vida. O que nos chama atenção neste texto é que Jonas desceu até Jope. Ele desceu, ele retrocedeu. Ele pagou a passagem, ele pagou o preço para fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ele entrou então no navio e foi em direção à cidade contrária que Deus queria. E estando ele no barco, nós vemos que então Deus permitiu que uma grande tempestade envolvesse aquelas águas, chacoalhasse aquele barco a ponto de quase despedaçá-lo. Chegou um determinado momento que os homens que estavam no barco começaram a clamar aos seus deuses, porque esses homens não conheciam o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus Criador. Esses homens serviam deuses localizados. O Deus da água só podia trabalhar na água, não trabalhava na terra. O Deus da plantação não podia acudi-los no momento da tempestade, porque para esses homens insensatos que não conheciam o Deus verdadeiro, os deuses eram deuses localizados. Quando de repente eles lançaram sorte e essa sorte caiu sobre Jonas, eles perguntaram para Jonas: Quem é você? Clame você ao seu Deus. E Jonas disse: Eu sou hebreu e o meu Deus é o Deus do céu, da terra e do mar. Esses homens ficaram admirados. Como assim? O Deus do céu, da terra e do mar? Um Deus que tem poder sobre todas as coisas? Este é um Deus poderoso. E esses homens temeram este Deus e entenderam que este é o único e verdadeiro Deus. E aí então eles tiveram grande temor e perguntaram para Jonas o que eles deveriam fazer. E o próprio Jonas, sabendo que tudo aquilo era um mover de Deus, pediu para que fosse lançado ele nas águas. E assim foi. Jonas, a partir do momento que foi lançado ao mar, ele entrou dentro de uma escola. A escola de Deus. Muitas vezes eu e você precisamos voltar para a escola de Deus,
Porque não aprendemos aquilo que Deus nos ensinou. Porque Deus nos ensinou, mas nós não tivemos interesse em fazer aquilo que nos foi ensinado. E nós não estamos colocando em prática a vontade de Deus. Aí abre-se como se fosse uma porta de uma escola, para que a gente entre e comece a aprender a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 12. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa foi a escola que Jonas precisou entrar. Por mais que esses homens tentaram salvar a vida de Jonas, há um determinado momento na nossa vida que as pessoas podem até tentar nos ajudar, mas não vai ser possível. Não será possível. Deus vai fazer o que for necessário para que a gente aprenda e faça a sua vontade. Estes homens do barco, eles temeram, porque eles tiveram medo, eles iam lançar Jonas ao mar. E na cabeça deles, eles imaginavam que Jonas iria morrer. E eles remavam, eles lutavam, tentavam levar o barco para perto da praia, porém não era possível. Aí então eles clamaram a Deus, pediram perdão, mas eles viram que seria mesmo necessário lançar Jonas no mar, colocar Jonas na escola de Deus, para que Jonas aprendesse de Deus o que era necessário. Aí então eles lançaram Jonas ao mar e, como nós vimos na palavra, Deus preparou um grande peixe. E esse peixe tragou Jonas. E Jonas esteve dentro do ventre do peixe durante 3 dias. Aí talvez você se pergunte, ou em algum momento tenha se perguntado, como isso é possível? Para Deus não há impossibilidades. Deus pode fazer coisas surpreendentes para trazer você de volta. Talvez essas coisas, em um determinado momento, te cause uma certa aflição, um certo medo, quem sabe até uma certa dor. Mas se for necessário, Deus fará coisas que aos olhos humanos são inacreditáveis para nos trazer de volta. Jonas literalmente esteve dentro da barriga de um grande peixe por 3 dias. 3 dias, 3 noites, e Jonas dentro da barriga do peixe. Até que houve aquilo que é necessário para mim e para você. Aquilo que é extremamente necessário para que a gente comece uma nova história com Deus, para que a gente comece a viver a vida que Deus quer que vivamos, fazer aquilo que Deus quer que façamos. Foi necessário haver o arrependimento na vida de Jonas. E nós vemos no livro de Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao 9, que foi necessário e houve este arrependimento, e nós vamos ler juntos. A Bíblia diz a partir do verso 1 do capítulo 2: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas fez uma oração. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu ouvistes a minha voz. Jonas não fez uma oração qualquer. Jonas fez uma oração intensa, uma oração forte, de dentro da barriga do peixe, dentro da sua dificuldade, em meio à sua luta. Jonas orou. Pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos seus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Uma oração desesperadora. Jonas estava desesperado, assim era a sua oração. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas voltou a olhar para Deus, um olhar firme para o Senhor. Ele entendeu que não importa a situação que ele estava vivendo, em meio a essa tribulação quase desfalecendo, ele se lembrou do Senhor e orou a Deus. Os que se entregam à idolatria vã e abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha o final da oração de Jonas. Senhor, o que eu votei, como eu me comprometi, eu vou pagar, eu vou fazer. Às vezes a gente está num momento de angústia, de luta, de dificuldade, a gente só lembra de pedir. Senhor, me tira dessa, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas a gente precisa voltar para nós mesmos. Senhor, por que será que eu estou vivendo isso? Se há um propósito nisso, me mostra que eu pagarei, porque eu honrarei o meu compromisso com o Senhor. Esta foi a oração de Jonas. E a partir daí, nós vemos que essa oração passou a ser uma gratidão, um louvor, um agradecimento pela salvação. Nós vemos aqui no versículo de número 9, mas a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício e eu pagarei aquilo que votei. Amados, agradecimento. Jonas ainda estava dentro do peixe. Jonas ainda não tinha sido lançado fora. E ele já estava agradecendo a Deus. Porque ele orou com súplica e com ação de graças no final. Porque ele creu na oração que ele fez. Porque ele sabia que foi uma oração verdadeira, sincera, e que Deus estava ouvindo a sua oração, por mais que ele estivesse, como diz ele na oração, no mais profundo abismo. Ele estava tão profundo que ele diz que ele estava no coração do mar. E ele estava sendo enrolado pelas algas. É interessante porque provavelmente esse grande peixe engolia grandes algas. Ele estava já se sentindo sufocado, sem ar. Mas ele lembrou de agradecer a Deus, ainda em meio a esta situação. Primeiro, ele clamou. Depois, ele suplicou. Ele implorou. E depois ele agradeceu, sabendo que Deus faria algo por ele. E no versículo de número 10, Deus atende a oração de Jonas. A Bíblia diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Houve a libertação de Jonas. Jonas teve as suas cadeias rompidas. Jonas foi liberto. E Jonas estava na beira da praia, quando nós vemos aqui que inicia-se um novo ministério na vida de Jonas. Capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo... Deus já tinha falado com Jonas no capítulo 1, versículo 2. E Deus fala novamente pela segunda vez com Jonas. Dispõe-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não mudou. Deus permaneceu o mesmo, porque Deus é imutável, ele não muda. O plano e o projeto de Deus permaneceu o mesmo. Só que para que esse plano se cumprisse, foi necessário que Deus movesse algumas coisas. Que Jonas fosse lançado em uma situação difícil. Que Jonas se voltasse para Deus em oração, em súplica e em gratidão, em ação de graças. Jonas foi liberto dessa situação. E Deus foi e falou novamente com ele.
Aí então levantou-se, pois Jonas, e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias demorou para percorrê-la. Jonas tinha perdido muito tempo, né? Porque ele ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. E 3 dias ele ficou em Nínive. Cada dia que ele ficou em Nínive, ele já tinha sido trabalhado lá no ventre do peixe. 3 dias no ventre sendo trabalhado. 3 dias na cidade de Nínive. E a partir daqui, Jonas estabelece um novo ministério, um novo caminhar. Ele obedeceu, ele cumpriu, ele foi e ele falou. Jonas foi revestido pela graça de Deus. E ele foi bem sucedido nesse ministério que ele se propôs a realizar. Isso nós vemos aqui a partir do versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Para andar toda a cidade, como nós vimos no versículo anterior, Jonas levou 3 dias. E a cada dia ele percorria a cidade, e a cada caminho ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e revestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de panos de saco, assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por um mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amados, olha que lindo. Jonas cumpriu o seu ministério e Deus transformou a vida de uma nação, de um povo, de uma cidade, que entendeu o que Deus faria caso eles não se arrependessem. E eles se converteram, eles se voltaram para Deus. E sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas cumpriu aquilo que Deus tinha falado, que Deus tinha pedido, que Deus tinha orientado. Porém, Jonas não ficou tão contente quanto deveria. Jonas não ficou tão satisfeito como deveria. E sabe o que foi necessário ser feito com Jonas? Voltar novamente para a escola de Deus. Depois de ter cumprido a sua missão, foi necessário Jonas voltar novamente para a escola de Deus. Às vezes é assim que acontece com a gente. Deus pede, a gente faz, só que depois ou a gente se sente demais, fui eu que fiz, olha, vai voltar para a escola. Ou a gente se arrepende de ter feito, olha, vai voltar para a escola. Ou a gente não gostaria que Deus tivesse agido daquela forma com aquelas pessoas, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou falar, porque eles vão ver o que Deus vai fazer. E pensa que Deus vai fazer aquilo que você gostaria que fosse feito. E nem sempre é assim. E aí se sente insatisfeito. Vai voltar para a escola. Nós vamos ver que do capítulo 4, Jonas voltou para a escola. A partir do verso 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só, Deus pediu para que Jonas fosse, Jonas foi. Deus pediu para que Jonas falasse, Jonas falou. Mas a expectativa de Jonas era que o povo não se convertesse. A esperança de Jonas era se voltar para Deus depois e quem sabe dizer: Senhor, eu não disse para o Senhor que aquele povo não valeria a pena? Eu não estava certo quando eu não queria ir para aquele lugar? Mas Jonas, ao passar por Nínive e ao falar do que Deus faria se eles não se convertessem, viu que todos se converteram. Eles tiraram as suas vestes até o próprio rei.
e colocou sobre si panos de saco, demonstrando humildade. Eles proclamaram jejum e eles oraram, se arrependeram e foram perdoados por Deus. E Jonas com isso desgostou-se extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável a tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e noutra noite padeceu? E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha, amados, que maravilha! Deus colocou novamente Jonas na escola, porque quantas vezes for necessário, Deus vai nos colocar na escola de Deus, para que a gente aprenda, para que a gente faça a vontade do Senhor. Deus colocou uma vez, Deus colocou 2 vezes, e Deus colocaria quantas vezes forem necessárias. Olha quantas coisas Jonas aprendeu. Jonas estava irado, a ponto de pedir a morte. Deus colocou sobre ele uma planta. Deus tirou a planta, Jonas entristeceu-se, e Deus ensinando para Jonas a cada dificuldade foi uma lição. É interessante como a gente aprende com as nossas dificuldades. Deus olhou para Jonas e disse: Como pode você irar-se, entristecer-se por uma planta que você não fez nada para que ela existisse, que você não trabalhou para que ela estivesse aqui, que nasceu numa noite e morreu na outra? E por que você se ira pelo fato de eu ter misericórdia por um povo, por uma nação tão grande como a cidade de Nínive? Deus fez 5 coisas, Deus preparou 5 coisas para que Jonas se convertesse. A tempestade, o grande peixe, a planta maravilhosa, o verme, o vento oriental. Deus preparou tudo isso dentro da escola para que Jonas aprendesse. O que vai ser necessário Deus fazer para que você aprenda? O que será necessário Deus tirar ou pôr na sua vida para que você faça aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor? Porque as coisas boas nós temos muita dificuldade em fazer, mas as coisas ruins nós fazemos com muita facilidade. E se Deus te escolheu, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Seja qual for a sua opinião, seja qual for o seu coração, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Eu não sei a que preço, eu não sei quantas vezes você terá que entrar na escola de Deus para ser ensinado por Ele, mas assim Deus fará se for necessário. E se você que está nos ouvindo nesta hora se sente dentro dessa escola, louve a Deus e agradeça por isso, porque isso é o cuidado de Deus conosco. Quando Deus nos ensina, Ele usa sim diversas formas para nos ensinar, mas é porque Ele quer trabalhar conosco, Ele quer nos aperfeiçoar, para que possamos ser mensageiros da sua palavra,
para que possamos fazer parte do povo de Deus verdadeiramente. Então vamos nos deixar ser usados por Deus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, seja para quem for. Não importa o que essa pessoa tenha feito ou esteja fazendo. Não importa se ela aceitou ou não aquilo que você disse. Glória a Deus que o povo de Nínive aceitou. Mas quantas vezes você não falou do amor de Deus e a pessoa simplesmente te ignorou? Amém, meus amados. O importante é lançarmos a semente. Deus vai fazer essa semente germinar. Não cabe a mim, não cabe a você, cabe a Deus. Cabe a nós lançarmos a semente. Irmos de encontro com essas pessoas que estão carentes e necessitadas da palavra de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. Trabalhando para Deus, Deus trabalha para nós. Muito mais do que pedirmos, pedirmos e pedirmos. Nós precisamos ser servos, servos, servos do Senhor. Nós precisamos aprender a servir a Deus, a olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eis aqui sua serva, seu servo. Faça em mim a sua vontade, o seu querer. Me leva para onde o Senhor escolheu e eu irei sem questionar. E se questionar, entra para a escola e Deus ensina. Amém? Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa história de vida de um homem que Deus trabalhou, ensinou e serve como exemplo para mim e para você nos dias de hoje, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Na palavra de Deus nós encontramos lições preciosíssimas. E Deus com certeza vai ministrar no seu coração essa palavra. Para você hoje. Não fique pensando no que o Jonas fez ou deveria ter feito e o que Deus fez para ele. Pense: Senhor, eu me coloco agora como este homem, esta mulher, que Deus chama, que Deus pede, que muitas vezes desobedece, que muitas vezes pega outros caminhos e que muitas vezes volta para a escola para ser trabalhado e aperfeiçoado por Deus. Eis-nos aqui, Senhor, faça em nós o seu querer e a sua vontade, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida em todas as áreas, que o seu ministério venha crescer, se desenvolver, seja ele qual for, não importa para que Deus te chamou. Faça o que você precisa fazer com alegria, com fé, com expectativa, sabendo que você não está sozinho. Deus está contigo, te ajudando, te fortalecendo e te capacitando a cada dia. E acima de tudo, nos ensinando, porque nós precisamos aprender e Deus nos ensina. Amém? Fiquem todos com Deus. Se você quiser rever esta palavra, você sabe que através do nosso link, do nossa Web TV, você tem esta oportunidade. Acompanhe outras palavras, outras ministrações que também estão aqui no nosso site e você será tremendamente abençoado. Fiquem todos com Deus, que Deus venha te cobrir com a sua bênção, com o teu sangue precioso, que Deus venha revigorar as suas forças, fortalecê-lo, te dar novas energias, para que você possa trabalhar para o reino de Deus, para a obra de Deus, com satisfação, não fazendo para homens, mas fazendo para o próprio Deus, independente de quem vai receber o benefício que você tem oferecido. Você será galardoado por Deus, porque é Ele quem nos abençoa e quem nos traz a recompensa. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo Jesus, que a sua vida seja repleta de bênçãos e que os seus sonhos possam ser realizados em nome de Jesus.